Meus queridos irmãos, em nome da Coordenação de Teologia Pastoral do Seminário JMC, e também em nome do Grupo de Estudos em Pregação Reformada, Reverendo Jorge Alberto Canelhas, nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão presentes conosco aqui pelo Zoom e também pelo YouTube. Nós também queremos agradecer ao Reverendo Ageu, diretor do seminário, por nos apoiar nessas lives que temos feito sobre pregação, e também agradecer a Jurete, na pessoa do Reverendo Eduardo Assis, por aprovar esse trabalho e também nos apoiar nele. Também agradecemos aos alunos do seminário, os professores e também os alunos e irmãos que nos assistem e nos acompanham pelo canal do seminário no YouTube. E de maneira especial, nós queremos agradecer de antemão ao Reverendo Daniel Doriani, Dr. Daniel Doriani, por aceitar o nosso convite para nos falar acerca desse tema que é tão importante para a pregação expositiva reformada, que é a aplicação. Então, fazendo uma rápida apresentação, o Dr. Daniel Doriani é pastor da Igreja Presbiteriana da América, da PCA, e ele também é professor de tempo integral no Covenant Seminary, né, como ele já estava dizendo há um tempo atrás. Então, um dos seus livros, que está traduzido em língua portuguesa pela nossa editora, a editora Cultura Cristã, é esse livro aqui, A Verdade na Prática, né? É um livro muito interessante, muito bem recomendado pelo J. Carson, pelo John Frame e pelo Brian Chappell, que também foi professor lá no Covenant, na área de pregação por muitos anos. É um livro excelente, uma linguagem simples e muito prática. Então, doutor Dan Doriani, seja bem-vindo, é uma grande alegria recebê-lo aqui no nosso seminário. Esperamos que seja a primeira de muitas vezes. Deus o abençoe. O senhor está com a palavra. So, Dr. Doriani, you're very welcome here to our seminary. It's a great pleasure to receive you here. Now you have the word. Thank you for your warm greetings, and it is good to be with you by way of YouTube and Facebook and Zoom or whatever methodology you are using. Obrigado por essa recepção calorosa. Muito bom estar com vocês pelo YouTube, pelo Zoom, pelo Facebook ou qualquer metodologia que vocês usem. And then I'll just keep going while you go. So Brazil is one of my favorite countries to visit. I've been in Brazil 4 times, and I count this as my 5th time, and I'm delighted to be with you on this occasion. O Brasil é um dos meus países favoritos no mundo inteiro. Eu já estive aí no Brasil 4 vezes, estou contando essa como minha 5ª vez, então estou muito feliz de estar com vocês. So you know, I've been a professor for many years, but I've also been a pastor for 16 years, and I preach most weeks in a church somewhere. So I'm speaking of my experience. Então, vocês sabem que eu sou um professor, mas também sou um pastor há 16 anos e prego todos os finais de semana na minha igreja local. Então, estou falando, tudo que eu vou falar aqui hoje é a partir da minha experiência. The first time I preached in my home church, there was a moment with the pastor, and he showed me a sign that said, "Sir, we want to see Jesus." Primeira vez que eu preguei na minha igreja local, havia uma placa que dizia o seguinte, o pastor me mostrou aquela placa, que ficava bem perto do escritório dele, ele dizia assim, Senhor, nós queremos ver Jesus. 20 years later, I was speaking in a very large church, and right before I started, the pastor said, "We have 100 unbelievers here every week." Tempos depois, eu fui pregar numa grande igreja, e o pastor, poucos minutos antes da minha pregação começar, o pastor me chamou e disse, olha, a gente tem aproximadamente, em geral, 100 pessoas não crentes aqui todos os domingos. They were both saying the same thing. We want to hear about Jesus, our Redeemer, and our Lord. E eles, ambos os pastores estavam dizendo a mesma coisa. Olha, nós queremos ouvir a respeito de Jesus, o nosso Redentor, o nosso Senhor. Now, in this talk on Christ-centered preaching, I want to mention 2 ways to present Christ. Nessa palestra a respeito de pregação cristocêntrica, eu quero apresentar a vocês 2 caminhos de como a gente pode apresentar a Cristo nos nossos sermões. I will call them the fallen condition focus and the redemptive historical focus. Eu vou chamar esses 2 caminhos do caminho do foco na condição decaída do homem e o outro foco um foco histórico redentivo.
The fallen condition focus begins with the experience of human sinfulness and its consequences. O método do foco na condição decaída começa com a experiência humana de pecado e das suas consequências. The preacher is always asking, what aspect of sin and human fallenness does this passage of the Bible address? Nesses casos, o pregador está sempre se perguntando que aspecto da queda e da pecaminosidade oriunda dela esse texto está expressando. How does it explain that Jesus solves our problems, heals our sins, and cares for our sorrows? Como é que essa passagem mostra também a forma como Jesus perdoa os nossos pecados, cura as nossas doenças e lida com as nossas dificuldades? The second approach begins with the Bible. E a segunda abordagem, o segundo approach começa com a Bíblia. It always asks, what aspect of God's redemptive plan does this passage describe? E a gente precisa se perguntar qual é o aspecto da história redentiva de Deus o texto está mostrando. So we'll talk about fallen condition focus first. Então a gente vai falar em primeiro lugar, sobre o foco na condição decaída. Every passage of the Bible describes sin and the consequences of sin, which we call fallenness. Todas as passagens da Escritura, de alguma forma, abordam a questão do pecado e das consequências do pecado, o que a gente comumente chama de queda. Fallenness includes individual sin and the consequences of sinful societies. A queda, ela aborda tanto as questões dos pecados individuais como seus aspectos mais coletivos, como o pecado afeta a coletividade. It includes overt sin, breaking God's rules, but also rebellion and folly and disinterest in the things of God. Isso inclui tanto os mandamentos a quebra dos mandamentos de Deus, mas também outras coisas como a crueldade, a rebelião contra Deus, a crueldade e a injustiça. Fallenness also includes illness and death and disappointment, dangerous ignorance, frustrated longings like the longing to get married or have children. Essa ideia da queda também inclui outras coisas, como viver no mundo decaído, as doenças, a morte, as autoridades ruins, a ignorância e etc. We can get at this question by asking, why do people suffer? E a gente pode ter uma ideia mais clara disso perguntando por que as pessoas sofrem. I'll give you 5 reasons. Eu vou dar a vocês nessa tarde 5 razões pelas quais as pessoas sofrem. First, we suffer because of our own sin. Em primeiro lugar, a gente sofre por causa do nosso próprio pecado. Alcoholics and drug addicts suffer the loss of jobs, the loss of friends. Alcoólatras e viciados de todas as formas sofrem com a perda de seus trabalhos ou a perda de amigos. Liars find that no one believes them and they lose their friends. Pessoas mentirosas sofrem porque outras pessoas não confiam nelas e acabam perdendo amigos por conta disso. And that's the first reason why we suffer, our own sin. E essa é a primeira razão pela qual a gente sofre, o nosso próprio pecado. The second reason is that we live in a world that's ruined by the consequences of sin, disease, plague. A segunda razão é que a gente vive num mundo arruinado pelas consequências do pecado. Então a gente tem doenças e, enfim, tantas outras coisas. Third, we suffer because we're connected to evildoers. Em terceiro lugar, a gente sofre porque a gente de alguma forma lida com pessoas pecadoras, com pessoas que fazem o mal. People live in nations where governors or kings start foolish wars that cause the death of many people. As pessoas vivem em nações onde os governantes começam guerras por motivos tolos que causam a morte de muitas pessoas. And children suffer because their parents are harsh or maybe alcoholics. Crianças, por exemplo, sofrem porque os seus pais são pessoas muito duras ou alcoólatras. We also suffer, fourth, because of persecution and satanic oppression. A gente sofre, em quarto lugar, por conta da perseguição ou da opressão do inimigo. And finally, we suffer because of ignorance. People press the wrong button or take the wrong pill. E em quinto lugar, a gente sofre também por causa da ignorância. As pessoas às vezes tomam caminhos errados, decisões erradas, apertam os botões errados e por isso sofrem. So fallenness includes our sin, but all the consequences of sin. Então a queda inclui o nosso pecado, mas também as consequências do nosso pecado. So let's take the principle of work and rest for a moment. Vamos tomar como base aqui, como exemplo, o princípio do trabalho e do descanso. Now, some people sinfully work every day and never rest. Algumas pessoas trabalham todos os dias sem parar e nunca descansam. And other people are as lazy as they can possibly be.
E outras pessoas são tão preguiçosas quanto conseguem ser. So these are both sins, Ambas as coisas são pecaminosas but they also have consequences. e as duas têm consequências. So Proverbs 10 says, a slack hand causes poverty. Exemplo disso, Provérbios 10 diz que uma mão preguiçosa traz a pobreza. So it's a sin with results. Então é um pecado com consequências. Meanwhile, other people work too hard. Enquanto isso, outras pessoas trabalham demais, são workaholics. They never rest. Nunca descansam. They don't listen to what Jesus says in Matthew 6:24. E elas não escutam aquilo que Jesus diz em Mateus 6:24. He says you cannot serve both God and money. E ele diz que a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. And they don't realize that money is a kind of a rival God. E essas pessoas não percebem que o dinheiro pode se tornar uma espécie de rival de Deus. People don't like money itself, but they love status and pleasure and security. Não é que as pessoas amem o dinheiro per si, mas elas amam o status, a segurança e tudo aquilo que o dinheiro pode oferecer. And they wear themselves out working all the time. Então eles começam a trabalhar desesperadamente sem parar. So again, we have sin and consequences in our fallenness. Então a gente novamente tem o pecado e suas consequências na nossa condição caída. So a good teacher needs to address both the sin and the experience of fallenness. Então um bom pastor, um bom professor precisa abordar essas duas coisas, tanto sim, o pecado, quanto as consequências do pecado e da queda. They may not really even care about serving God. They just want the pain to go away. Algumas pessoas nem ligam para isso, só querem seguir em frente. And the pain can be the stress of constant work or the pain of poverty because they don't work. Essa dor causada por esses pecados pode ser tanto a dor de trabalhar demais e de sofrer com as consequências disso, ou a dor da pobreza. So a good teacher addresses the fallen condition. Então, um bom pastor e professor também aborda essa questão da condição decaída. Let's take another example from Luke 18. Vamos tomar um outro exemplo lá em Lucas 18. In America, I don't know about Brazil, people strive to establish their own identity. Nos Estados Unidos, e eu não sei como é que é isso aí no Brasil, mas as pessoas estão lutando muito para estabelecer as suas próprias identidades. They probably look 3 places to establish their own identity. E, em geral, as pessoas buscam construir as suas identidades com base em 3 fontes, de forma geral. They look within to their desires, their hopes, their feelings. Elas olham para dentro, para os seus desejos, para as suas esperanças e para os seus sentimentos. Second, they look outward to their achievements and their merits to validate themselves. Em segundo lugar, eles olham para fora, para as suas conquistas, para os seus méritos, buscando então encontrar validação. Or third, they look to their family or their tribe. In this case, a person might not be very strong or full of achievement, but maybe their tribe achieves a great deal and they find pride and identity in that. Em terceiro lugar, as pessoas buscam encontrar sua identidade ou na sua família, ou na sua tribo, no seu clã. E mesmo não sendo uma pessoa tão forte, ela consegue encontrar força quando faz parte de um coletivo maior. So part of human fallenness is the anxiety to establish your own identity and your meaning. Parte da nossa condição de queda é esse desejo insaciável por encontrar significado e valor pessoal. Luke 18 describes this in the parable of the tax collector and the Pharisee. Lucas 18 descreve isso muito bem na parábola do coletor de impostos e do publicano. So the Pharisee takes pride in his achievement. He boasts that he tithes everything he gets and he fasts twice a week. O fariseu, no caso, ele se gloria por aquilo que ele tem, pela tribo da qual ele faz parte e pela sua perfeição moral. Ele jejua e ele dizima 2 vezes por semana. But he also takes pride in the group he belongs to, that his group is better than others. E também, como a gente falou, ele também desenvolve essa noção de senso de valor com base no grupo do qual ele faz parte, o grupo dos fariseus. He says, I thank you, God, that I'm not like other men, like this tax collector. E ele diz, obrigado, Deus, porque eu não sou como os outros homens, como esse coletor de impostos. So he tries to find his identity by saying, I'm good, and I'm also better than you. Então ele tenta construir a sua identidade dizendo, eu sou bom e ainda sou melhor do que você.
Now, the passage describes the fallen condition that's at issue here. E essa passagem descreve a condição decaída que é uma questão aqui. Luke 18:9 says that Jesus told this parable to those who trust in themselves that they are righteous and they treat others with contempt. Lucas 9 nos diz que Jesus contou essa parábola para aqueles que confiavam em si mesmo, confiavam na sua própria retidão e na sua justiça própria e tratavam os outros com desprezo. So if we're preaching on this passage, então, se você estiver pregando nessa passagem, we can speak of the fallen condition of contempt for others. A gente pode falar da condição decaída relacionada ao contentamento para alguns. We can speak of the fallen condition of pride in one's achievement. A gente pode falar sobre a condição decaída do orgulho causado pelas conquistas que alguém tem. And we also tell people that neither one of these approaches gives one assurance of their worth. E também a gente pode falar para as pessoas que nenhuma dessas abordagens em relação a esse problema do valor pessoal dá de fato uma resposta que satisfaça. So we point them to Christ. We say, your achievement is never going to be enough. Jesus loves you and receives you apart from your achievements. Então a gente precisa apontar para Cristo dizendo a essas pessoas, olha, as suas realizações pessoais nunca vão ser suficientes. Você precisa olhar para Cristo e entender que você é aceito nele a parte das suas realizações. And of course, if you want to belong to an important group, Jesus says we're adopted into God's family, and Jesus is our big brother. E se for o caso da pessoa desejar fazer parte de um grande grupo ou de uma grande tribo, a gente pode dizer a elas que Jesus nos torna parte da família de Deus, nos adota na família de Deus e é o nosso irmão maior. The situation is similar with the illustration of work from a moment ago. Essa situação é similar com a ilustração do trabalho e do descanso que a gente falou pouco tempo atrás. We tell workaholics, you can never work enough. Jesus works for you. Você pode dizer ao workaholic, dizendo assim, olha, o seu trabalho nunca vai ser suficiente, você nunca vai conseguir encontrar aquilo que procura por meio do trabalho, mas Jesus, esse trabalhou por você. And we tell lazy people they belong to Jesus who knew how to stop working, but he also loved his work, the work God gave him. E a gente pode dizer aos preguiçosos que Jesus sabia descansar, sim, mas ao mesmo tempo ele cumpriu todo o trabalho que seu pai lhe deu. So one way to preach Christ is to point out how he solves all of the ways in which we are experiencing sin and its consequences. Então, uma das formas de pregar a Cristo é apontando para ele como aquele que resolve todas as maneiras pelas quais a gente sofre com o nosso pecado nesse mundo decaído. So second, let's turn to the redemptive historical approach to presenting Christ. Em segundo lugar, agora a gente vai olhar para a abordagem histórico-redentiva. Now, the Bible says that every part of the Bible presents Jesus as Lord and Savior. A gente acredita que todas as partes da Escritura apontam para Cristo como nosso Senhor e Salvador. This applies to biblical history, prophecy, wisdom teachings, even songs and psalms. Tanto os livros históricos quanto os livros proféticos, até mesmo os livros poéticos apontam para Jesus Cristo dessa forma. The crucial passage here is Luke 24, verses 44 to 47. Luis, you could just read that in Portuguese if you would. Yeah, just take you my don't have Bible. to translate me. That'll save a minute. A passagem fundamental para que a gente compreenda esse conceito é Lucas 24, 24. So we'll do 44 to 47 first. De 44 a 47. Eu vou ler, os irmãos podem me acompanhar. Assim diz a palavra. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e todas as nações, começando de Jerusalém. He said almost the same thing in chapter 24, 27, on the road to Emmaus with two disciples. Jesus disse praticamente a mesma coisa no versículo 27 do mesmo capítulo, quando ele fala com os discípulos na estrada de Emaús. Ele diz o seguinte, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas,
expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Now, when Jesus says all the scriptures, he means what we call the Old Testament. Então, quando Jesus diz todas as Escrituras, o que ele está querendo dizer é, ele está se referindo a todo o Antigo Testamento. But then we may ask, how do wicked kings of the north or sayings from Ecclesiastes lead us to Christ? E a gente pode se perguntar como é que aqueles reis corruptos do norte ou as palavras de Eclesiastes apontam para Jesus. So the first point is we have to believe Jesus when he says all scriptures point to him as the Redeemer. A primeira coisa que a gente precisa fazer é realmente crer em Jesus quando ele diz que toda a Escritura aponta para ele como Redentor. This does not mean every single verse speaks of him, but often it's a passage, a chapter, even two chapters taken together point to him. Isso não quer dizer que cada verso necessariamente aponte para Jesus, mas que uma perícope ou um ou dois capítulos tomados de forma junta sempre apontarão para ele. I want to make a technical point here. Eu quero fazer um ponto importante aqui. When it says it is written, usually what follows is a quotation. But on 4 occasions in Luke and Acts, it refers to the Bible, the Old Testament as a whole. And this is Em geral, quando Jesus fala que está escrito, isso sempre é seguido por alguma citação. Mas há 4 oportunidades em Lucas e Atos em que Jesus fala isso se referindo ao Antigo Testamento como um todo. You can see this in Luke 18, Luke 21, Luke 24, and Acts 13. Vocês podem ver isso em Lucas 18, Lucas 21, Lucas 24 e Atos 13, se não me engano. So sometimes we may say an entire book points to Jesus. Em alguns momentos a gente pode ver que livros inteiros apontam para Jesus. So, for example, let's look at the book of Genesis. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha no livro de Gênesis. If we look at Genesis 3 to 6, we see that sin immediately calls for a redeemer, one who will crush the head of the serpent. Quando a gente olha para, por exemplo, Gênesis de 3 a 6, a gente vê que toda essa situação que acontece aqui clama pela figura de um redentor, aquele que virá redimir a humanidade e virá pisar a cabeça da serpente. And then we wait, of course, for this redeemer who's been promised. E é claro, a gente começa então a esperar por esse redentor que foi prometido. But we quickly find that this is not going to be the children of Adam, nor will it be Noah and his children. E logo a gente percebe que esse redentor não será um filho de Adão, ou mesmo Noé. Perhaps our hopes are raised when we learn about the patriarchs, Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. Talvez a nossa esperança se renova quando a gente discute sobre os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. But we see that these men, while called of God and redeemed, are still deeply sinful. Mas a gente se decepciona de novo ao ver que esses homens, mesmo sendo chamados por Deus, estão sendo santificados, mas que são profundamente pecadores também. They betray their wives, they lie, they sell their brothers into slavery, they indulge in rivalry. Eles traem suas esposas, mentem, vendem os seus irmãos para a escravidão e fazem tantas outras coisas. So, in a way, we could say the entire book of Genesis calls for someone who will crush the head of the serpent. Em certo sentido, a gente pode dizer que todo o livro de Gênesis aponta para essa figura de um redentor que vai vir esmagar a cabeça da serpente. So every failure of a leader or a potential leader makes us yearn for the true leader, for Christ. Cada falha de um líder ou de um potencial líder nos faz anelar pela figura do verdadeiro líder. We also understand, of course, that the covenant promises a redeemer, and we know that the story of Abraham and Isaac points to Christ as well. E como a gente conhece a doutrina da aliança, a gente sabe que as histórias de Abraão, de Isaac e Jacó apontam para Cristo. We could also look at Moses. There was no one like Moses. E a gente pode também olhar para Moisés. Não havia ninguém como Moisés. What a deliverer, what a courageous man, a prophet who also performed miracles. Que homem, que libertador, que profeta, que homem que realizou muitos milagres. And yet we also know that he killed a man in an act of rage. Mas também a gente vê que ele mata um homem no momento de ira. And he also failed to honor God properly at one point in the wilderness. E em algum momento também ele falha em obedecer a Deus no deserto.
Now, a secular person might hear this history and say, well, you know, we're only human. We sin all the time. God will forgive us because, you know, what is he going to do? Destroy everyone? E quando uma pessoa secular, um não cristão, olha para essas passagens e se conforma. Fala assim, a gente, afinal de contas, a gente é humano e todo mundo vai errar e Deus vai perdoar. Afinal de contas, o que ele vai fazer? Destruir todo mundo? But it's better to see that every great leader who fails is a cry for the perfect leader, the perfect king. Mas é melhor perceber ou entender que todos esses líderes que falham são, na verdade, apontam, na verdade, para clamores por um verdadeiro líder que nunca falhará. And of course, that king is Jesus. E claramente esse rei é Jesus. But then, of course, the books of Moses also have Jesus as priest in view. Os livros de Moisés, o Pentateuco, também tem a Jesus como um sacerdote, né? Olhando por esse ponto de vista. And Jesus as prophet as well. E Jesus como um profeta também. So the law of God speaks with prophetic clarity, describing God's standards for us. A lei de Deus, falando com muita clareza, descreve os padrões de Deus para o seu povo. These are not mere rules. E não são simplesmente regras. They come from God's very character. Porque elas vêm do caráter de Deus. So in the Decalogue, we have no other gods before the Lord because there are no other gods. E, por exemplo, olhando para os 10 mandamentos, a gente tem um mandamento de a gente não ter outros deuses diante do Senhor, porque de fato não existem outros deuses. And we make no graven image because God has made an image. He made us in his image. We show the world what God is like. We're supposed existe o mandamento de não termos outras imagens, né, de Deus, porque Deus já criou o homem à sua imagem e semelhança. And we don't murder because God gives life and preserves life. E nós não matamos porque Deus é o doador da vida e o preservador da vida. And we don't steal or covet because God is generous. E a gente não rouba e nem cobiça porque Deus é generoso. So the law describes the way in which our sin is actually an affront against God's very character. E a lei, então, revela e mostra como o nosso pecado é uma afronta ao caráter de Deus. As Paul says, the wage of this sin is death. Como Paulo diz, o salário do pecado é a morte. And this is manifest in the entire sacrificial system described in the law of Moses. E isso, a gente pode ver isso claramente no sistema sacrificial inteiro descrito nos livros de Moisés. There must be a sacrifice for sin, and the animal that's offered as a sacrifice must die. Existe uma necessidade de sacrifício pelo pecado, e os homens que não oferecem sacrifícios têm que morrer. And yet the whole sacrificial system points to Christ. Então todo o sistema sacrificial aponta para Jesus. Hebrews 10 says it this way: the sacrifices are repeated day after day, year after year. Hebreus 10 diz o seguinte, que os sacrifícios eram repetidos dia após dia, ano após ano. Anything that has to be done day after day is clearly not complete. E tudo aquilo que tem que ser feito dia após dia, claramente não é algo completo, terminado. In my house, my wife washes the clothes and washes the dishes, but I wash the floor. Aqui em casa, minha esposa lava a louça e lava as roupas, mas sou eu quem limpa o chão. Because we have many people in our house and they make a big mess on the floor. Porque a gente tem muita gente morando aqui em casa e eles fazem muita bagunça por onde passam. And I'm stronger than my wife, so I scrub the floor. Então, como eu sou mais forte que a minha esposa, eu limpo o chão, esfrego o chão. And then we have friends over and our grandchildren come over and in another week I'm scrubbing the floor again. E aí, quando a gente recebe amigos ou os meus netos, na próxima semana, novamente eu vou ter que limpar o chão. We're never done cleansing things. Humans are never done cleansing things. Os seres humanos, a gente nunca vai fazer coisas de limpeza, né? Nunca vai conseguir terminar essas tarefas de limpeza. The priests, in the same spirit, repeatedly offer sacrifices. Nesse mesmo espírito, o sacerdote continuamente oferecia sacrifícios. But Jesus offered himself once for all. Mas Jesus ofereceu a si mesmo de uma vez por todas. And then there's no more cleansing. Dessa forma, a gente não precisa mais limpar nada. Imagine washing the dishes for the last time or washing the floor for the last time. It will never get dirty again.
Imagina você ter a oportunidade de lavar a louça de uma vez por todas, ou de limpar o chão de uma vez por todas, sem precisar nunca mais fazer isso. And this is exactly what Christ has done for us. E isso é justamente aquilo que Jesus fez por nós. So all the repeated sacrifices as a whole cry out for Christ and adore Christ. Todo aquele sistema sacrificial como um todo apontam para Cristo e clamam por Cristo. Now, this is also important because we cannot redeem ourselves. That's the point of the system of sacrifices. We cannot remove our own sin. Isso é muito importante porque a gente também precisa pensar que a gente não pode espiar a nós mesmos, nós não podemos limpar a nós mesmos. The cleansing comes from outside ourselves. Então a limpeza vem de um terceiro, vem de alguém de fora. At least in America, everybody wants to cleanse themselves. Aqui, pelo menos aqui nos Estados Unidos, todo mundo quer limpar a si mesmo, quer purificar a si mesmo. They want to get in better shape. They want to have a better diet. They want to become a better person. And they read books or watch videos about how to take care of themselves and fix themselves. As pessoas querem ter melhores dietas, entram na academia, leem livros de autoajuda, tudo para se purificarem, para ficarem limpas de alguma forma. But Paul says we're in bondage to sin. Mas Paulo diz que nós estamos atados, nós somos escravos do pecado. And Jesus ransomed us from our sin. E que Jesus morreu pelo nosso pecado. Ransom implies that someone is a slave, that they've been captured and they're enslaved. Essa ideia significa que alguém era escravo, né? E Jesus pagou esse preço e alguém era escravo, então Jesus pagou esse preço. So the sacrificial system points to Jesus as the final sacrifice and also as the liberator. Então, o sistema sacrificial como um todo aponta para Jesus como esse libertador final, aquele que nos liberta da escravidão. This liberation is from sin and from death. Essa libertação é a libertação do pecado e da morte. And so Jesus is the perfect lamb, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Então Jesus é o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. So let me turn to historical books now for a few minutes. Vamos dar uma olhadinha nos livros históricos por alguns minutos. The historical books primarily look at judges and kings in Israel. Os livros históricos começam ali com juízes e reis, os reis de Israel. The righteous leaders, to some degree, point to the righteousness of Christ. Aqueles líderes que foram justos, em algum nível, apontam para Jesus, que é o líder justo, supremo. And the wicked leaders point us to the need of a true, godly king. E os líderes corruptos, aqueles que fizeram mal, também apontam para a necessidade de um líder perfeito. The historical books as a whole point us to Christ, the great king. Os livros históricos como um todo apontam para a necessidade de Jesus, o grande rei. You remember how the book of Judges ends. Vocês se lembram como o livro de Juízes termina? It says there was no king in the land, everyone did what was right in his own eyes. O livro termina dizendo que não havia rei em Israel, então cada um fazia o que lhe aprazia, o que lhe parecia melhor. And Judges 17 to 21 describe episodes of dreadful sin. E Juízes de 17 a 21 descreve uma época de pecados terríveis. And so the people call out for a king to reduce this disorder in the land. Então o povo clamou para um rei para reduzir um pouco dessa desordem causada pelo pecado. But they make a mistake. They ask for a king like all the other nations have. Mas eles cometeram um erro grave. Eles pediram um rei como o que as outras nações tinham. And God gives them exactly what they ask for, a king like the nations. E Deus dá a eles exatamente aquilo que eles pediram, um rei como os das outras nações. This king is Saul. E esse rei é Saul, como a gente sabe. He was tall. He was Ele era handsome. alto, He was bonito. bald. He was tall. He was handsome. He was dark. He was bold. He had many virtues. Ele era um homem corajoso e tinha muitas virtudes. But he also ruled for himself. Mas ele também governava pensando em si próprio. And so when he saw how God blessed David, he wanted to kill David. Então, quando ele viu Deus abençoando a Davi, o que ele quis fazer? Matar Davi.
And he was so intent on killing David that he neglected his people, and the nation was weakened by attacks from the Philistines and others. Então ele estava tão obcecado em matar Davi que ele abandonou o seu reino e o seu reino foi atacado diversas vezes pelos filisteus. So again, the cry goes up for a better king. E mais uma vez a gente tem um clamor por um rei melhor do que Saul. And then God answered with two great kings, David and Solomon. E aí Deus responde com dois grandes reis, Davi e Salomão. Now, we can praise both of these men in very important ways. E a gente pode exaltar esses homens de formas muito grandes. And I'm sure those are familiar to you. E eu sei que eles são familiares para vocês. But I want to point out that even the greatest kings Israel ever had committed terrible sins and follies. Mas eu quero relembrar a vocês aqui que mesmo os dois maiores reis da história de Israel cometeram erros terríveis. David committed his terrible sin with Bathsheba. It also included theft and coveting and murder. Davi cometeu aquele pecado terrível com Betseba e depois ocultou o corpo de Urias e tudo mais que aconteceu. And Solomon was the wisest king, but he was also a great fool. E Salomão foi um rei muito sábio, ao mesmo tempo que foi um rei muito tolo. He violated the rules for kings by gathering chariots and many wives. Ele quebrou as leis destinadas aos reis, tendo muitas mulheres e acumulando para si muitas riquezas. At the beginning of his reign, he asked for wisdom, not gold. No começo do seu reinado, ele pede por sabedoria, não por dinheiro ou ouro. But at the end of his career, it's gold, 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 gold. In the last two chapters, gold is mentioned again and again and again. Mas no fim do seu reinado, tudo que a gente vê na vida de Salomão é ouro, 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 riquezas. Os dois últimos capítulos que abordam o seu reinado falam sobre ouro o tempo todo. So we praise David for fighting for God, and we praise him for his love of the worship of God. But he's also so weak, his failures cry out for Jesus. A gente pode então exaltar a Davi pelo seu amor por Deus, porque ele lutou pelo Senhor, e o seu amor por louvar a Deus, mas a gente também tem que perceber que esse homem caiu de forma muito feia. And Solomon was the wisest king ever, but he was foolish enough to marry 700 women. E Salomão foi um dos reis mais sábios que já existiu, ao mesmo tempo que foi tolo o suficiente para se casar com 700 mulheres. I do not advise any pastors to marry 700 women. Eu não recomendo a nenhum pastor que se case com 700 mulheres. It's not a way to the peaceful life. Definitivamente não é a forma de ter uma vida pacífica. So Jesus even says, one greater than Solomon is here. He knows he is more wise than Solomon. E Jesus mesmo diz que aquele que é maior do que Salomão estava ali. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é o supremo rei. Now, if David and Solomon call out for Christ, the evil kings call out for Christ much more. E como a gente viu, Davi e Salomão apontam para essa necessidade de Jesus, assim como os reis maus também apontam para essa necessidade de um bom rei. They oppressed their people, they worshipped other gods, and urged their own people to worship other gods as well. Esses reis maus oprimiam seu povo, adoravam outros deuses e até mesmo levavam seu povo a adorar outros deuses. Now, the priests at this time often followed the evil kings and facilitated the worship of other gods. Infelizmente, nessas épocas, até mesmo os sacerdotes seguiam o exemplo dos reis, facilitando a adoração de outros deuses. So the priests sinned and call for Christ, call for a true priest who will not follow the ways of evil. Então, o sacerdote pecava, mas clamava a Deus e pedia por essa libertação. The prophets were more faithful, but the difficulty there is no one listened to them. Os profetas, pelo contrário, eram homens mais fiéis, mas o problema com os profetas é que, em geral, as pessoas não os escutavam. And so the prophets as a whole cry out for Christ, who will not simply speak the truth, but bring the truth to pass by his death and resurrection. E os livros proféticos, de forma geral, também apontam para Jesus como aquele que não somente vai falar, mas aquele que vai obter resultados das suas palavras. Of course, as your professors teach you, there are many particular events in the historical books that point us to Christ very definitely.
Eu acredito que os seus professores já explicaram isso a vocês e que há eventos ou passagens muito específicas nos livros históricos que apontam para Jesus de uma forma muito clara. For example, David's defeat of Goliath clearly points us to Christ. Por exemplo, a vitória de Davi contra Golias claramente aponta para Jesus. Goliath wanted to destroy the anointed one of God, even as Herod tried to kill Jesus, the anointed of God. Assim como Golias tentou matar o ungido de Deus, também Herodes tentou matar o ungido de Deus. If possible, the evil one will wipe out the people of God and God's anointed. Possivelmente eles queriam, tanto matar o povo de Deus e o ungido de Deus. Jesus says that he disarmed and plundered the house of the strong one, meaning Satan. Can you repeat, please? Yeah. So I said in Matthew 12 and Luke 11, Jesus says he plundered the house of a strong man, and that's a reference to Satan. Sim. Em Mateus 12, let me open the passage. Em Mateus 12, Jesus diz que... Yeah, it's Matthew chapter 12. Oh, this wasn't in the notes I sent you. Sorry. Matthew chapter 12. Maybe we can read it together. In Matthew chapter 12, it says, verse 25 and following. You can 25, yeah. Read that. Especially 29, especially verse 29. Sim, Jesus dizia que saquearia a casa do valente. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Okay, so the strong man in this passage is Satan, and Jesus binds him and plunders his goods. E no caso aqui, esse homem valente, esse homem forte dessa passagem é Satanás. E Jesus viria então para saquear a casa desse homem. What I'm saying is that Goliath foreshadowed this and worked great strength to destroy. É que Golias prefigurava esse homem valente que queria roubar e destruir o povo de Deus. And David is like Christ in that he goes into solo combat against the evil one. E Davi é como Jesus que vai num combate solo contra esse homem mau. In Hebrews 2 it says Jesus destroyed the one who had the power of death. Em Hebreus 2 a gente vê, Hebreus 2 relata que Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte. And so David prefigures this when he destroys Goliath. E Davi prefigura isso quando ele então vence Golias. He also fights in assurance of God's strength. E ele confia para isso na força de Deus. He's not intimidated by the size and by the weapons of Goliath. Ele não está intimidado pela força, pelo tamanho ou pelas armas que Golias tem. He knows the battle is the Lord's. Porque ele sabe que a batalha é do Senhor. And so, of course, since David never fights perfectly throughout his whole life, we're looking at an image of Christ given in advance. E é claro que Davi nunca lutou de forma perfeita enquanto em vida, mas ele aponta para Jesus Cristo, aquele que lutou de forma perfeita. If you will permit, I'm going to rush forward to make a few remarks about Jesus in wisdom literature. Se vocês me permitirem, eu vou me adiantar um pouquinho para apontar algumas coisas para Jesus nos livros sapienciais. Now, people tend to think that Jesus is nowhere to be found in Proverbs or Ecclesiastes. As pessoas em geral pensam que não dá para encontrar Jesus em Provérbios ou em Eclesiastes. But this is not correct. Mas isso não está correto. Proverbs, first of all, assumes life within the covenant, within the family of God. Em primeiro lugar, o livro de Provérbios, ele parte do princípio de uma vida na aliança, com parte do povo da aliança. God's covenant name, Yahweh, is used many times in the book of Proverbs. O nome para Deus, Javé, é usado muitas vezes no livro de Provérbios. So Proverbs is describing the life of believers. Então, o livro de Provérbios descreve a vida do povo de Deus, a vida dos crentes. In the language of Paul, we would say it's life in union with Christ. Na linguagem paulina, a gente pode dizer que o livro de Provérbios descreve a vida em união com Cristo. And so, for example, Proverbs often says we should fear the Lord. Por exemplo, o livro de Provérbios sempre diz que a gente deve temer ao Senhor. And how do we fear the Lord? We live in godly, affectionate fear of Christ. We live in awe of Christ.
E como é que a gente pode temer ao Senhor vivendo nesse temor reverente ao Senhor? Good. I like it. Good translation. You got what I was trying to say, I think. Okay, so then when we look at Proverbs, we would say we look for images of what Jesus is like and how we can imitate him. E no livro de Provérbios também a gente pode encontrar figuras ou formas de como Jesus é e como a gente pode imitá-lo. Because if we're united to Christ, Romans says we become more and more like him. Porque se nós estamos unidos a Cristo, como Romanos diz, a gente vai se tornar cada vez mais parecido com ele. We're remade in his image. Nós somos refeitos à sua imagem. So life in the covenant is Christ-like life. Então a vida na aliança é uma vida à imagem de Cristo. So we can look at many proverbs and say that they give hints about what Jesus is like. A gente pode olhar para vários provérbios e perceber que eles nos dão dicas ou vislumbres de como é Jesus. For example, Proverbs 25:11 says, Por exemplo, a word fitly well spoken is like apples of gold in settings of silver. Provérbios 25:11, let me open, diz o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Who does this describe more than Jesus? A quem essa passagem se refere mais do que a Jesus Cristo? His teaching is so beautiful. The parables are so magnificent. Os seus ensinamentos são tão lindos, as suas parábolas são tão majestosas. Or look at 23:4. Vamos olhar Provérbios 23:4. And you can read that, please. Não te fatigues para ser rico, não apliques nisso a tua inteligência. So certainly, Jesus knew when to stop. He knew when to desist from labor, didn't he? Então, claramente, Jesus também sabia qual era a hora de parar de trabalhar, a hora de descansar. He would stop the work of healing and teaching to pray for many hours. Quantas vezes ele parou o seu trabalho de curar e pregar para orar por muito tempo? And so he shows us the beauty of not working all the time and of pausing to spend time with the Lord. Então Jesus nos mostra a beleza de não trabalhar o tempo todo e gastar tempo na presença de Deus. On the other hand, he worked just enough. Por outro lado, ele trabalhou também o suficiente. So he fulfills Proverbs 10:4. Então ele também cumpre Provérbios 10:4, que diz o seguinte: it says a slack hand causes poverty. Que diz que o que trabalha com mão remissa empobrece. And so Jesus loved to do the work that the Father gave him, as he says in John chapter 4. Então Jesus amava fazer o trabalho que Deus lhe havia dado, como ele diz em João 14. I'm going to assume that your professors have taught you about the presence of Christ in the book of Psalms. Eu dou por certo que os seus professores já ensinaram a vocês sobre a presença de Cristo no livro dos Salmos. For example, Psalm 18 speaks of Christ, the chief cornerstone. Por exemplo, o Salmo 18, que aborda Jesus Cristo como a pedra angular, a pedra principal. And Psalm 22 foreshadows the death of Christ. Ou como o Salmo 22 prefigura a morte de Cristo. But there are other psalms that are not quite as straightforward in their reference to Christ. Mas há outros salmos que apontam para Cristo, mas não de forma tão clara. For example, Psalm 8 extols the greatness of humanity. Por exemplo, o Salmo 8, que fala sobre a beleza, a grandeza da humanidade. And maybe we can look at that together also. A gente pode olhar para o Salmo junto, Salmo número 8. We can read Psalm 8, verse 1, and then we can go to verses 4, 5, and 6. Vamos ler primeiro o verso 1 e depois os versos 4, 5 e 6. You can read it for them. Ok. Assim diz a palavra do Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. So, the praise of mankind is too high, isn't it? It says, we're a little lower than the heavenly beings. We're crowned with glory and honor. We rule the world. And we think, that doesn't describe anybody I know.
Ele diz que, né, a grandeza do homem é algo muito grande, né? A gente foi criado um pouco menor do que os anjos, mas não me parece que isso descreve as pessoas com quem a gente convive. And so at the end, we realize that he's not really speaking about mankind as we exist today, but he's speaking about mankind in all of our glory, which is summarized in Christ. Mas a gente percebe então que o salmista não tá falando da humanidade como ela é hoje, mas a humanidade em toda a sua glória, que encontra a sua expressão perfeita na pessoa de Cristo. Now, of course, there's much debate about the book of Ecclesiastes and the right way to interpret it. Existe muita discussão também a respeito do livro de Eclesiastes e da forma correta de interpretá-lo. But we can be sure about one thing. Mas nós podemos ter certeza de uma coisa. It describes the vanity of life without God. O livro descreve a vaidade da vida sem Deus. It describes the vanity of life without Christ. E descreve a vaidade da vida sem Cristo. It describes the certainty of death and the loss of everything in this world. Descreve a certeza da morte e a perda que nós teremos de tudo nessa vida. And so Ecclesiastes as a whole leads us to seek out the Christ, the Savior. Então, Eclesiastes como um todo nos aponta, nos leva para a necessidade de buscar a Cristo como Salvador. And to find eternal life by faith in him. E de encontrar a vida eterna por meio da fé nele. Now we keep moving quickly and we turn to the Gospels. Então agora a gente vai seguir em frente rapidamente e vamos olhar os evangelhos. One of the ironic facts of life is that many preachers teach from the Gospels and yet don't clearly present Christ. Uma das coisas mais irônicas que acontece na nossa vida cristã é ver que muitos pregadores pregam a partir dos evangelhos sem necessariamente pregar o evangelho e apresentar a Cristo. This is clearest when they present the teachings of Jesus. This problem is clearest. Isso é muito claro, isso é um problema claro quando essas pessoas apresentam os ensinamentos de Jesus. But it can even happen when we describe Jesus' miracles. Mas também acontece quando elas apresentam os milagres de Jesus. Because there's a great emphasis on awe of the power of Christ and the way he heals people, and it even leads to the prosperity gospel. Porque existe uma ênfase muitas vezes muito grande no poder de Deus, em como ele pode curar as pessoas, o que fatalmente em alguns momentos pode levar à teologia da prosperidade. And so we fail to see that all the miracles are pointing us to the redemptive work of Christ. E a gente falha em perceber que até mesmo os milagres de Jesus apontam para a obra redentora de Jesus. The miracles show that Jesus heals the whole person. Os milagres mostram que Jesus cura as pessoas como um todo. Body and soul. Corpo e alma. And the miracles also point us to what Christ will do one day when he sets all the world right. E os milagres também apontam para aquilo que Jesus vai fazer de forma última e definitiva um dia, quando ele vai redimir toda a criação. So, for example, the raising of Lazarus is important for Lazarus, but he still died one day, and he also awaits, like us, the resurrection. E, por exemplo, a ressurreição de Lázaro foi muito importante para Lázaro, mas Lázaro morreu um dia. Mas ela, na verdade, aponta para a ressurreição. Nós, Lázaro, assim como nós hoje, continua esperando pela ressurreição. So all the healings of Jesus point to the final, perfect, eternal healing. Então, todas as curas de Jesus apontam para a cura final que ele vai realizar quando voltar entre as nuvens. But the great danger is to present the teachings of Jesus in a legalistic or moralistic way. Há um outro grande perigo, que é apresentar os ensinos de Jesus de uma forma moralista ou legalista. We can look at the Sermon on the Mount, for example. A gente pode, por exemplo, olhar para o Sermão do Monte. And if you read the Sermon on the Mount line by line, it can feel like one demand after another. Se você ler o Sermão do Monte, linha após linha, parece que é só demanda, uma demanda atrás da outra. Don't kill anybody and don't even have anger in your heart. Não mate ninguém e não tenha nenhum tipo de raiva ou de ira no seu coração. Don't commit adultery and don't have lust in your heart. Não cometa adultério e não tenha luxúria no seu coração. In a way, it can seem that Jesus demands more than anybody. De alguma forma, a gente pode dizer que Jesus demanda mais do que qualquer outra pessoa no mundo. At one point, he says, "Be perfect as your Father in heaven is perfect." Who can do that?
Em algum momento ele diz, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quem é que pode cumprir isso? And so people say, where is grace in the Sermon on the Mount? E as pessoas podem se perguntar, onde que está a graça no Sermão do Monte? And I have at least 3 answers for you. E eu tenho pelo menos 3 respostas para dar para vocês a respeito disso. First, if you come to the end of the Sermon on the Mount and you think, I can't do this, that's the conclusion you're supposed to draw. Se você chegar, em primeiro lugar, se você chegar ao final do Sermão do Monte e pensar consigo mesmo, eu não tenho condição de cumprir isso, acho que é justamente esse o ponto do Sermão do Monte. The first beatitude is, blessed are the poor in spirit. Porque a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito. That is, blessed are those who know their spiritual poverty. Ou seja, bem-aventurados aqueles que conhecem a sua pobreza espiritual. Blessed are those who know they cannot keep the law of God or the teachings of Jesus sufficiently. Bem-aventurados aqueles que sabem, que reconhecem que não podem cumprir toda a lei e manter todos os ensinamentos de Jesus. And so from the beginning, Jesus says, this will lead you to cry out for God's grace. Então, o que Jesus está fazendo nada mais é do que mostrar que todas essas demandas apontam para que a gente clame por ele. And then at the end of the Sermon on the Mount, Jesus presents everyone with choices. E também no final do Sermão da Montanha, Jesus apresenta que todas as pessoas têm algumas escolhas. He says, look, after you hear all this, there are 2 paths you can take. One is easy and one is hard. E Jesus diz, olha, depois de ouvirem tudo isso, existem 2 caminhos que vocês podem tomar. E um é difícil e o outro é mais fácil. It's easier to disregard my commands, but that way ends in death. É fácil quebrar os meus mandamentos, desprezar os meus mandamentos, mas isso sempre leva à morte. And it is harder to follow my commands, but it leads to life. E é mais difícil seguir e obedecer os meus mandamentos, mas isso leva à vida. So he asks, which road will you take? Então a gente se pergunta, qual é o caminho que você vai tomar? He also says there are 2 ways to call on him. You can call on Jesus, Lord, Lord, sincerely or insincerely. E ele também diz que existem 2 formas de clamar a ele. Podemos dizer a ele, Senhor, Senhor, de forma sincera ou de forma insincera. I've been talking in theological terms for a while. Let me give you an illustration. Estou falando bastante em termos teológicos, mas deixa eu dar uma ilustração para vocês agora. So I live in the middle of America, and we're far from anything interesting. No mountains, no beach near our house. Eu moro bem no centro dos Estados Unidos, então a gente está longe de qualquer coisa interessante. Não tem nem praia e nem montanha aqui perto da minha casa. So it takes us a long time to drive to the beach. E então a gente sempre gasta muito tempo quando quer ir à praia. And one year when we arrived, my whole family was sleepy and they went to bed, but I'd been driving for 10 hours, so I went to the beach. E certa vez quando a gente viajou por 10 horas, quando a gente chegou no local, a minha família estava já cansada e foi dormir, mas eu decidi ir à praia. It was a dark and stormy night. E era uma noite escura e com um certo grau de tempestade. The waves were pounding and the sky was very dark. Então as ondas batiam fortes contra as pedras e o céu estava muito escuro. But I wanted to walk alongside the beach. Mas eu decidi caminhar pela praia. After 20 minutes, I realized I had seen no one on the beach. E depois de 20 minutos caminhando, eu percebi que não tinha mais ninguém na praia. But I could look at the shops about a half a mile away, and there were hundreds of people eating pizza and ice cream and drinking things. Mas eu olhei para longe e, né, na frente da praia, como se perto do calçadão, havia lojas, etc. E eu vi que lá tinha centenas, milhares de pessoas comendo pizza, fazendo compras e outras coisas. We could call pizza the easy way. E a gente pode chamar a pizza do caminho fácil. It's easy to eat pizza. It's É not muito fácil fine to comer eat pizza. pizza. Não é assustador comer pizza. But to stand by the ocean all by yourself with the pounding waves at night, that can be frightening. Mas estar ali perto das ondas, o mar revolto e um céu escuro, aquilo pode ser mais assustador. It's the hard way existentially. É o caminho difícil, existencialmente falando. And so Jesus says, which way will you take, the easy way or the hard way? E Jesus então está te perguntando, qual caminho você vai tomar? O caminho fácil ou o caminho difícil? When you say my name, will it be true or false?
Quando vocês clamarem pelo meu nome, vai ser de forma verdadeira ou de forma falsa? When you try to build your life, will you build on sand, which is cheap and easy to buy, or on rock? Quando vocês construírem a vida de vocês vão fazer sobre qual fundamento? Areia, que é barata e fácil de se encontrar, ou sobre a rocha? But there's more than a choice here. Mas há mais do que uma escolha aqui. Jesus says the wise man builds his house on the rock, not the wise man builds his house on a rock. He builds on the rock. Porque Jesus está dizendo que o homem sábio constrói sua casa sobre a rocha. Não sobre uma rocha qualquer, mas sobre a rocha. And so we ask, what does this mean, the rock? E a gente se pergunta, o que isso significa? O que significa a rocha? And then when we get to Matthew 16, we realize that we have an answer. E quando a gente olha para Mateus 16, a gente percebe que existe uma resposta para esse enigma. Jesus says, after Peter confesses him, on this rock I will build my church. E Jesus diz, depois que Pedro confessa, que ele diz o seguinte, que sobre esta rocha eu construirei a minha igreja. And we know that this rock is Christ, as he is rightly confessed. E a gente sabe então que essa rocha, a rocha sobre a qual o homem sábio constrói sua casa, é o próprio Cristo, porque ele mesmo o diz. And then we also see Christ, even in his, we see the presentation of Christ, even in his moral teachings, when we look at the whole of Matthew. E a gente também pode encontrar Jesus mesmo nos seus ensinamentos morais, quando a gente olha para o livro como um todo. Specifically, the Jesus who gives all these commands, by the end of the book, dies for those who do not heed his commands. Especificamente porque Jesus, que é quem dá todos esses mandamentos, essas ordens, é aquele que no final do livro morre por aqueles que não conseguem ou não conseguiram cumprir essas ordens. He says he gives his life as a ransom for many. E ele diz, ele deu a sua vida como oferta por muitos. And again, ransom is a price paid to purchase someone out of slavery. E mais uma vez essa ideia de oferta do ransom é como se fosse uma oferta dada para libertar alguém da escravidão. So he is saying that we can't earn our way to salvation by following all of his commands. He has to deliver us from our inability. No caso, gente, só uma coisa, o ransom na verdade é resgate, né? Em vez de oferta. E ele diz, can you repeat the last phrase? Yeah, sure. It was a little bit too much. So I'm saying that he doesn't simply give commands, he redeems us from our inability to obey the commands. Então Jesus o que ele faz é muito mais do que simplesmente nos dar mandamentos, mas é nos redimir da nossa inabilidade de cumprir os seus mandamentos. So now we will turn to the book of Hebrews. E agora a gente vai dar uma olhadinha no livro de Hebreus. You may be surprised that I'm skipping all the letters of Paul. E vocês podem estar surpresos de eu estar pulando as cartas paulinas. But I don't think you need someone from America to tell you how to preach Christ from the letters of Paul. Mas eu não acho que vocês precisem de alguém dos Estados Unidos para dizer a vocês como pregar a Cristo a partir das cartas de Paulo. We share a conviction that everything Paul says points us to Christ. E nós acredito que nós compartilhamos a convicção de que tudo aquilo que Paulo fala aponta para Jesus. But all of us can neglect some of the ways in which Hebrews presents Christ. Mas todos nós, de alguma forma, podemos negligenciar aquilo que Hebreus diz a respeito de Jesus Cristo. I want to recommend a book to you. Gostaria de recomendar um livro a vocês. Written by Dennis Johnson. Escrito por Dennis Johnson. Its title is Him We Proclaim, Preaching Christ from All of the Scriptures. E o título é Him We Proclaim, pregando a Cristo a partir de todas as Escrituras. Aquele a quem proclamamos, pregando a Cristo a partir de toda a Escritura. So Johnson and I agree that in a way, Hebrews is the great example of how to see Christ through the Old Testament. Johnson e eu concordamos que o livro de Hebreus é o maior exemplo de como enxergar a Cristo no Antigo Testamento, a melhor forma. So let's start with the big picture in Hebrews. Vamos começar com um quadro maior em Hebreus.
So every section of Hebrews presents the supremacy of Christ. Cada seção de Hebreus apresenta a supremacia de Cristo. In chapter 1, he is superior to the prophets and he is superior to angels. No capítulo 1, ele é mostrado como superior aos profetas e aos anjos. In chapter 2, he is superior to humanity. He's the one that fulfills Psalm 8. No capítulo 2, ele é superior à humanidade, aquele que completa os anseios da alma humana. In chapter 3, he's superior to Moses. No capítulo 3, ele é apresentado como aquele que é superior a Moisés. In chapter 4, he's superior to Joshua. No capítulo 4, ele é apresentado como aquele que é superior a Josué. In chapters 5 to 10, he's superior to the priests and the sacrifices. Dos capítulos 5 a 10, ele é mostrado como aquele que é superior aos sacerdotes e aos sacrifícios. The chapter 11 says all the heroes of the faith look to him. Mas o capítulo 11 mostra que todos os heróis da fé apontavam e olhavam para ele. Chapter 12 says he's the author and perfecter of our faith. O capítulo 12 diz que ele é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Now, this statement, author and perfecter, is very important. E essa expressão, autor e aperfeiçoador, é muito importante. The word author is archegos in Greek, which means founder or pioneer or chief leader. A palavra para... Sorry, I forgot it. Yeah, A palavra para autor, desculpa, a palavra para autor no grego é demigod, que aponta para quem é pioneiro, para quem é o primeiro, para quem, né, tem a supremacia sobre essas coisas. So he blazes the trail and clears the path to salvation. Então Jesus é aquele que abre caminho para a salvação. And Hebrews 2 says he does this by breaking the power of the evil one. E Hebreus 2 diz que ele faz isso destruindo o poder do homem mau. But he's also the perfecter of the faith. He doesn't simply clear the path, he carries us to the end. Mas ele também é um aperfeiçoador da nossa fé. Ele não é somente aquele que abre o caminho, mas aquele que nos conduz até o final desse caminho. Let me illustrate from my family for a moment. Deixa eu ilustrar com um fato aqui da minha família. So my family goes to the mountains called the Rocky Mountains every summer and we hike the mountains. Todos os verões a minha família vai para uma região aqui dos Estados Unidos chamada de Rocky Mountains. And we go to places where people have created trails for us. E a gente vai a alguns lugares onde as pessoas já criaram trilhas para que a gente possa caminhar. They're the pioneers, they're the founders of the paths in the mountains. Houve aqueles que chegaram lá primeiro, os pioneiros, né? Aqueles que já foram lá antes e abriram esses caminhos para nós. But we still have to hike the mountains ourselves. Mas a gente precisa continuar caminhando, né, por nós mesmos. And people sometimes think of the Christian life this way, that Jesus creates the path and then we have to hike the path and complete the path. E as pessoas pensam na vida cristã dessa mesma forma, como se a gente tivesse, o caminho aberto, mas agora a gente continua caminhando pelas nossas próprias forças. But Jesus is the author and the perfecter. Mas Jesus é o autor e o aperfeiçoador, o autor e consumador da nossa fé. So, for example, one year my daughter, who was about 20 years old, fell while climbing the mountain, and her ankle became swollen, and she couldn't walk anymore. Uma vez que a gente estava lá, a minha filha, que hoje tem 20 anos de idade, tropeçou, caiu e torceu o tornozelo, e já não podia caminhar mais por aquelas trilhas. So it became my task and my privilege to carry her several miles back to where we were staying. Então se tornou a minha tarefa e o meu privilégio, o meu prazer, poder levar a minha filha nas minhas costas de volta ao lugar onde a gente estava hospedado. But Jesus does something like this for all of us. E Jesus faz algo semelhante a isso por todos nós. We can't complete the path on our own. Jesus perfects us, carries us to the end of the path. A gente não consegue completar essa carreira por nós mesmos. Ele é aquele que consuma essa carreira, que nos aperfeiçoa e que nos leva até o fim. But again, I want to look for a moment at a couple verses very carefully in Hebrews. Eu quero mostrar alguns versos em especial para vocês no livro de Hebreus.
I will ask you, Luis, if you would read verses 1, 2, and 3 of chapter 1. Ok, a gente vai ler os versos 1, 2 e 3 do capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Now you see that in this very short span, Hebrews says Jesus fulfills so much of the Old Testament. E a gente vê aqui, nesses curtos 3 versículos, que Jesus cumpre tudo aquilo que era dito a respeito dele no Antigo Testamento. In the Old Testament, there were many prophets, but Jesus is the final prophet. No Antigo Testamento havia muitos profetas, mas Jesus é o melhor e verdadeiro profeta. There were many priests, but Jesus made purification for sins. Havia muitos sacerdotes, mas Jesus é aquele que faz a purificação pelos pecados de forma perfeita. There were many leaders, but Jesus sits at the right hand of the majesty of God. Havia muitos líderes, mas Jesus é aquele que se assenta à destra de Deus. And Jesus presents the very person of God. He is very God, the radiance of God's glory. E Jesus então apresenta também a figura de Deus. Ele é o próprio Deus em toda a sua glória. And God is obviously the creator in the Old Testament, but Jesus creates and sustains all things. E a gente é apresentado a Deus como o criador de todas as coisas no Antigo Testamento, mas Jesus é aquele que cria e sustenta todas as coisas. Still in chapter 1, Hebrews teaches us to read the Psalms and to look for Christ in them. Ainda aqui no capítulo 1, Hebreus nos ensina como ler os Salmos e encontrar a Cristo. Can you read for us verses 5, 6, 7, and 8, please, Luis? Ok, dos versos 5 a 8, assim diz a palavra do Senhor. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. So in verse 5, Hebrews quotes Psalm 2. Então, no verso 5, Hebreus cita Salmo 2. And Psalm 2 describes the heir of God, the ruler of all things, Jesus. Então, Salmo 2 descreve o Filho de Deus, aquele que governa todas as coisas, Jesus. Hebrews 1:7 cites Psalm 104, a psalm of praise, and applies it to Jesus. Hebreus 7 cita... What psalm? Psalm 104. 104. Então, o verso 7 cita o Salmo 104, né? Apontando a Jesus como aquele que faz todas essas coisas. And 1:8 cites Psalm 45. E o Salmo 8 cita o Salmo 24. And this is Psalm 45 praises an exalted king. O Salmo 44, perdão. E exaltam também, então, a majestade de Deus, do rei. But the praise of this king is so magnificent, people wonder, who can he be talking about? And Hebrews says he's talking about Jesus. A majestade do Salmo apresentada no Salmo 44 é tão grande que as pessoas se perguntavam acerca de quem esse Salmo está falando. E Hebreus responde, está falando acerca de Jesus, o verdadeiro rei. Now I'm going to end with one more book, and that's the book of James. Maybe I'll have a word about Revelation, but book of James for a minute. Eu vou encerrar com algumas palavras sobre o livro de Tiago. Talvez a gente fale um pouquinho ainda sobre Apocalipse, mas eu quero dar um pouco de atenção a Tiago agora. Now, people sometimes say it's impossible to preach Christ from the book of James. Algumas vezes as pessoas dizem que é impossível pregar a Cristo a partir do livro de Tiago. Perhaps you heard that Martin Luther called James an epistle of straw, and he seemed to think it didn't belong in the canon.
Talvez você já escutou alguma vez sobre a história de que Lutero considerava a Epístola de Tiago a carta de palha, a Epístola de palha, e que ele não acreditava que a Epístola de Tiago deveria fazer parte do cânon. And he said this because James never mentions the cross or justification by faith or the atonement or the blood of Christ or anything like that. Ele diz isso porque a Epístola de Tiago em nenhum momento cita a cruz, a justificação pela fé, a expiação, a obra de Cristo, nenhuma dessas coisas. He only mentions the name of Jesus 2 times, and both are very brief. Ele só fala sobre o nome de Jesus 2 vezes de forma muito rápida. So how can we possibly preach Christ from James? Então, como é que a gente pode pregar a Cristo a partir de Tiago? James' concern is true religion and true faith. A preocupação de Tiago ao escrever a sua carta é a respeito da fé verdadeira e da religião verdadeira. His great concern is mere orthodoxy with no practice. A sua preocupação era aquela ortodoxia pura, mas sem prática. His concern is the person who gets 100% on every exam, but doesn't live much like a Christian. A preocupação de Tiago era com aquelas pessoas que tiravam 10 em todas as provas do seminário, mas que não aplicavam isso nas suas vidas, no dia a dia. I didn't say seminary, but you understood my point. Okay, so let's read James chapter 1, verses 26 and 27. Então vamos dar uma olhadinha em Tiago, capítulo 1, versos 26 e 27. 26 and 27. Beforehand, let me say one thing. James is dearly beloved by people who love to be told what to do. E só antes da gente ler o texto, algumas palavrinhas. Tiago é um livro muito amado por pessoas que amam receber ordens, que amam ouvir aquilo que precisam fazer. There are 59 commands in 108 verses. Existem 59 mandamentos em 128 ou 108 versos. So this is very appealing to the person who says, just tell me what to do. Isso é muito atrativo para aquelas pessoas que dizem, só me diga o que fazer. And James' concern is on actions that prove that someone has faith. E de fato, a preocupação de Tiago é com as ações que comprovem a verdade da nossa fé. Some people are worried about too much show of religion. Algumas pessoas ficam preocupadas com aquela necessidade de mostrar a religião, de shows de religião. You know, processions and clerical robes and all that sort of thing. Todas essas coisas ligadas a procissões e a roupas clericais e todas essas coisas externas. But James says, I'm worried when religion doesn't show. E o Tiago está dizendo que ele está preocupado não com essas coisas, mas quando a religião não se mostra. And that's what verses 26 and 27 are saying. If you would read it, please, Luis. E é isso que os versos 26 e 27 dizem. Assim diz a palavra do Senhor. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Now, we can see that we have 3 tests of true religion here. A gente pode dizer que temos 3 testes para a verdadeira religião aqui nesse texto. The first, true religion controls the tongue. Em primeiro lugar, a religião verdadeira controla a língua. Second, pure religion cares for orphans and widows. Em segundo lugar, a religião pura se preocupa com os órfãos e com as viúvas. Third, true religion is unstained or not corrupted by the world. Em terceiro lugar, a religião pura se mantém incontaminada, incorruptível em relação ao mundo. So these are the 3 tests. Esses são os 3 testes. No, James is interested in more than behavior. He certainly understands the gospel. E eu acredito que Tiago está preocupado com muito mais do que o simples comportamento. Ele entendia a essência e a importância do evangelho. He says in 1:18 that God gives us life by the word of truth. In the New Testament, the phrase word of truth means the gospel. E ele diz aqui no verso 18 que Deus nos deu vida pela palavra da verdade. E a gente entende que a palavra da verdade é o evangelho. But he wants us to prove that the word of truth is dwelling in us.
mas ele quer provar, ou quer ter a certeza de que essa palavra da verdade realmente está operando em nós. So, do we control our tongue? Então, será que a gente tem controlado a nossa língua? And James says the answer is no, we don't. E a resposta que Tiago dá é não, a gente não tem feito isso. James is constantly correcting sins of speech. E Tiago o tempo todo está corrigindo esses pecados da fala, da língua. In chapter 1, he condemns those who blame God for their sins by saying, God tempted me. No capítulo 1, ele julga e critica aquelas pessoas que culpam a Deus pelos seus pecados, como atribuindo a Deus aquilo que elas fazem de mal, dizendo, Deus me tentou e por isso eu pequei. In chapter 3, he condemns those who bless God and curse men who are made in God's image. No capítulo 3, ele critica aquelas pessoas que exaltam a Deus, mas amaldiçoam os homens. In chapter 2, he condemns those who say, be warm and well fed and do nothing to help the poor. No capítulo 2, ele critica aquelas pessoas que dizem a respeito da importância de ajudar os pobres, mas não fazem nada a respeito. So we failed the first test of true religion. Então a gente falhou no teste da verdadeira, no primeiro teste da verdadeira religião. The second test is caring for widows and orphans in their distress. O segundo teste é cuidar dos órfãos e as viúvas nas suas tribulações. And chapter 2 points out that we often tell the poor, be warm, be well fed, and do nothing to help them. E mais uma vez Tiago diz a respeito daquelas pessoas que dizem ao pobre, olha, fique bem, se alimente, mas nós não fazemos nada a respeito disso. Be warm could mean you should warm yourself and feed yourself. I'm not going to help you. E essas palavras, né, olha, se aqueça, cuide bem de si mesmo, pode significar algo como, olha, cuide de você porque eu não vou fazer nada a respeito disso. Or the translation could be warmed and be well fed, implying may God warm you, may God feed you. E a tradução, o termo grego, I will not. And again, I will not do it. E a tradução aqui, o termo grego, pode implicar que as palavras desses homens apontavam para algo como seja esquentado, ou seja alimentado por Deus, que Deus te abençoe, porque eu não farei nada. So it looks like we failed the second test. E parece que a gente também falha no segundo teste. Third test is unstained or unpolluted by the world. O terceiro teste diz respeito a se manter incontaminado do mundo. And chapter 4 says we're friends of the world and we desire what we desire. E o capítulo 4 diz que nós somos amigos do mundo e desejamos aquilo que desejamos. So the paradox of James is he says there are 3 tests and then he says we fail all 3. E o grande paradoxo da carta de Tiago é que ele diz que existem 3 testes para a verdadeira religião e que nós falhamos em todos eles. And this is how James preaches the gospel and presents Christ. E essa é a forma como Tiago prega o evangelho e apresenta ele para nós. He points out that we do not have enough true religion. Ele está mostrando para nós que nós não temos suficiente religião verdadeira em nós. And so James calls us to repent. Então Tiago nos chama ao arrependimento. James 4:6 says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Tiago 4:6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. In verse 8 he says, draw near to God. No verso 8 ele diz, chegai-vos a Deus. In 4:9 he tells us to weep and mourn over our sins. No verso 9 ele diz, afligi-vos, lamentai e chorai pelos vossos pecados. In verse 10 he says, humble yourselves before the Lord, and he will lift you up. No verso 10 ele diz, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Now James doesn't tell us how God will lift us up in this place. O Tiago não está dizendo como Deus há de nos levantar. But he's writing to Christians, and we understand through the New Testament as a whole how God lifts us up by repentance, grace, by the work of Christ. Mas ele está escrevendo para cristãos e nós entendemos quando olhamos para o Novo Testamento como um todo, como é que Deus nos ergue por meio do arrependimento e por meio da fé em Cristo. Now my point, of course, is that James leads us to Christ in a very different way. And Hebrews has its way, and the Gospels, they all have their own way of leading us to Christ. E o que a gente percebe aqui é que Tiago nos leva até Cristo de uma forma muito particular,
assim como o livro de Hebreus e assim como os evangelhos. Cada um tem a sua forma de nos revelar a Cristo. Now we have just a couple of moments left, so let's talk about the book of Revelation just briefly. A gente tem alguns minutinhos ainda, então vamos falar um pouquinho sobre o livro de Apocalipse de forma bem rápida. Now, some people are afraid to teach or preach from Revelation because it's so hard to understand. Algumas pessoas têm medo, ficam assustadas de pregar no livro de Apocalipse porque acham que ele é muito difícil de entender. Or they think it's all about the future. Ou pensam que o livro de Apocalipse diz respeito somente às coisas futuras. But Revelation is prophecy, and all prophecy points us to Christ. Mas o livro de Apocalipse é profético e toda profecia aponta para Cristo. We could look at Revelation 19:10. I'll Podemos say ver it aí. in English, you say it in Portuguese, both for emphasis, okay? Ok. So, 19:10, Apocalipse 19:10. the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. O texto diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. So all prophecy testifies to Jesus. Então, toda profecia testifica de Jesus. And Revelation is prophecy, so it testifies to Jesus. E, nesse caso, se Apocalipse é profecia, então ela profetiza a respeito de Jesus, testifica a respeito de Jesus. This is why we have so much worship and so much praise of God and of Jesus in the book of Revelation. E essa é a razão pela qual a gente tem tanto louvor e exaltação aos nomes de Deus e de Jesus no livro de Apocalipse. More hymns and psalms of praise come from Revelation than any other book of the Bible. Mais hinos e salmos de louvor vêm do livro de Apocalipse do que de qualquer outro livro da Escritura. And Hebrews has more names or titles of Christ than any book of the Bible. E o livro diz que o texto de Apocalipse revela mais nomes de Deus do que em qualquer outro livro da Escritura. Let's mention a few. Vamos mencionar alguns aqui. He is the Alpha and the Omega, the first and the last. Ele é o Alfa e Ômega, o primeiro e o último. He is the root and offspring of David, the bright and morning star. Ele é a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. He is the one who upholds the church. É aquele que sustém a igreja. He died and came to life. Aquele que morreu e ressuscitou. He is the one who is holy and true. Aquele que é santo e verdadeiro. He is the faithful witness, Ele é a testemunha fiel. the ruler of creation. Ele é o governador, o gerente da criação. He is the lamb who was slain to redeem the nations. Ele é o cordeiro que foi oferecido, esmagado para redimir as nações. He is the one who defeated Satan, the deceiver, and silenced the accuser. Ele é aquele que derrotou Satanás e silenciou o acusador. He is the just one and the almighty one. Ele é o justo e o poderoso. He is King of kings. He is Lord of lords. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. And so Revelation agrees with Paul when he says all the prophecies, all the promises are yes and amen in Christ. Então Apocalipse concorda com Paulo quando mostra que todas as profecias e revelações têm em Cristo o seu sim e o seu amém. So as a brief concluding word, let me say this. Então, para a gente finalizar, deixe-me dizer algumas coisas. We can preach Christ by looking at human problems, human sins and fallenness, and showing how Jesus is the answer. A gente pode pregar a Cristo mostrando o pecado e as suas consequências e apontando para Cristo como aquele que nos ajuda a vencer esses pecados e essas consequências. We can also present Christ, preach Christ by looking first to the Bible and seeing what it has to say. A gente pode também apresentar a Cristo olhando para a Bíblia e vendo o que ele nos tem a dizer. Most of the time, we look to preach Christ from 3 or 4 or 5, 10 or 10 verses at once. E muitas vezes a gente tende a pregar os nossos sermões, sempre vem de 1, 2 ou 3, no máximo 10 versículos em geral. But in this lecture, I've tried to emphasize the way whole books point us to Christ, and therefore every part of the book takes us to Christ. E o que eu queria mostrar para vocês com essa palestra é mostrar como muitas vezes livros inteiros apontam para Cristo e como cada seção deles aponta para Cristo. So thank you for your patience with translation.
It's been good to be with you for the last 90 minutes, and I am glad to take a couple of questions. Então, muito obrigado pela paciência. As traduções são sempre complicadas, mas eu agradeço a vocês. Foi um prazer estar com vocês nessa última hora. E agora a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas. And Dr. Doriani, yes. muito obrigado pela palestra. Thank you, Dr. Doriani. Por essa rica explanação de Cristo do Gênesis ao Apocalipse. For this rich explanation on Christ from Genesis to Apocalypse to Revelation. Uma grande aula de teologia bíblica. It was a great class of biblical theology. Thank you. My joy to be with you. Obrigado, foi uma alegria estar com vocês. Reverendo Ageu, temos alguma pergunta ou perguntas no YouTube? Temos sim. Eu vou começar com perguntas do YouTube. Se os irmãos que estão aqui no Zoom quiserem fazer perguntas, por favor, levantem a mão para que nós consigamos visualizar. Antes da primeira pergunta, Luiz, por favor, avise o pastor Dan Doriani que o editor dos livros dele em português está aqui, é o reverendo Cláudio Marra, que é professor, que é professor da casa também em pregação. Dr. Doriani, just to let you know, the editor of your books in Portuguese is here with us in the Zoom. Is Pastor Cláudio Marra. I saw his picture and he waved at me, and now I just waved at him. Greetings, Claudio. It's good to see you again. Hi, brother. Good to see you here. We glad are to still working on your books. Yeah, good. Two words: work and book. Good, yes, good. If you need some money for the translation of work, I can maybe find you some money. All right, let me know. Well, thank you. I think we have translated the book already, but I'll take the money for dinner. Very good. Good to see you, Claudio. Good to see you, brother. Ok. Vários irmãos, pastores nos assistindo aqui pelo YouTube. E eu vou fazer a primeira pergunta, que vem do reverendo Ian. Ele pergunta o seguinte: que perguntas específicas cada tipo literário... que perguntas específicas de cada tipo literário podemos fazer ao texto para extrairmos aplicações válidas? Okay, let's go. Dr. Doriani, what specific questions to each literary type can we make to extract applications from the text, from the passage? Yeah, so that's an extremely broad question. I'm just, Lord willing, before the day is over, I'm going to finish a book that a whole book that answers that, or half a book that answers that question. It depends a great deal on, the narrative, on what it is. So, for example, in a narrative, the application is always to look to God first. I'll stop there, Luiz. Narrativas, por exemplo, essa é uma pergunta ampla, né? E eu espero escrever um livro a respeito disso um dia. Mas, assim, por exemplo, nas narrativas, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para Deus, como Deus se revela no texto como um todo. And then we can look at the various people in the narrative who often represent the kinds of people in life to this day. Outra dica importante é olhar para as pessoas que estão participando da narrativa e tentar fazer paralelos com as pessoas que vivem com a gente hoje. So, for example, we have in many narratives a disciple, someone who loves God, and they often represent the way in which someone responds faithfully to God. Por exemplo, em algumas narrativas a gente tem a figura de um discípulo, alguém que ama a Deus e serve a Deus. Isso pode corresponder a uma pessoa que hoje responde fielmente aquilo que Deus demanda. Unfortunately, disciples also show us how disciples often fail as well. Esses discípulos também mostram muitas vezes quando falham a forma como nós falhamos também. And then, of course, we have unbelievers who show us how unbelievers act. And we even have sometimes people who are more or less neutral that show us how
people with some interest but not faith will act. A gente tem aquelas pessoas que são, né, pessoas que falham no texto, os ímpios, e mostram como os não cristãos agem hoje, e pessoas neutras que mostram talvez como os ateus agem nos dias de hoje. So, for example, in Luke chapter 5, verses 17 to 26, Jesus healed a paralytic lowered through the roof. Então, por exemplo, em Lucas 5, quando Jesus cura o paralítico, né, que é passado por meio do telhado, do teto. And the faithful men show us how faith is bold and fights through obstacles. E aquele homem que creu nos mostra como a fé é forte e pode vencer os obstáculos. The Pharisees show us how no amount of evidence will win over an unbeliever unless God changes their heart. O exemplo do fariseu nos mostra como nem mesmo a maior quantidade de milagres pode convencer um coração endurecido, a menos que Deus o transforme. And the crowds say, remarkable, amazing, but they don't have real faith. And that shows how many people are amazed by Jesus, or they like Jesus, but they don't actually have real faith. E a multidão que está de fora observando aquilo tudo diz, nossa, que maravilhoso, mas eles não têm um relacionamento real com Jesus, ou seja, são pessoas que ficam maravilhadas com Jesus, mas não estão dispostas a assumir um compromisso com ele. Of course, in the, for example, the teachings of the New Testament epistles, all commands are grounded in our faith and our union with Christ. Por exemplo, nas epístolas, a gente vê que todos os mandamentos estão embasados, né? Tem como base a nossa união com Cristo. So we have to make sure, as you know, that we establish the imperatives in the indicatives of what God has done. Então a gente precisa saber discernir tanto os indicativos quanto os imperativos daquilo que Deus está mandando e colocá-los na ordem certa. Naturally, there's much more to say about this, of course, and you know, I think my book, Putting the Truth to Work, is in Portuguese, and I answer this question throughout the entire book. Ele falou assim que é uma pergunta ampla, né? Que a gente poderia falar muito mais sobre isso, que ele já tem um livro, né, Reverendo Cláudio, o senhor pode dizer aí, que trabalha exatamente essa problemática. Precisa ler o livro todo dele, estudar o livro todo dele. Pastor Claudio said that who wants to find the answer for this question needs to read your book. Very good. E mais uma questão que vem aqui do YouTube, o reverendo Ciro Ferreira, que é ex-aluno nosso, está na Alemanha. Ele pergunta o seguinte: após explicar o texto, quanto da aplicação eu devo usar para apontar para Jesus e quanto eu devo aplicar para o que os meus ouvintes devem fazer? Dr. Doriani, this question comes from Pastor Ciro, that is in Germany right now. He was formed in our seminary. And the question is, after explaining the text, how much of my application must be used to point to Christ, and how much of it must be used to teach people how to act, how to behave? Yeah, so the answer is, of course, it will vary from week to week and from church to church. Essa resposta, né, vai variar de igreja para igreja, de semana para semana, de texto para texto. When I was a pastor of a large church on a very big road, we had lots of unbelievers who would visit every week. So naturally, we spoke more of Christ in case they only came 1 or 2 times. Quando eu era pastor de uma grande igreja, numa grande avenida na minha cidade, a gente recebia muitos não cristãos todos os domingos. Então, quando isso acontecia, eu buscava focar as aplicações na apresentação de Cristo, porque aquelas pessoas talvez nunca mais ouvissem o evangelho. And yet, when we, even if we speak to a group that's entirely believers, we have to make sure that there's not a split between teaching about Christ and teaching about behavior. They're united. E mesmo quando a gente prega para um grupo somente de cristãos, a gente precisa se assegurar de que não existe essa separação entre pregar a respeito de Cristo e pregar a respeito daquilo que a gente deve fazer, porque essas coisas estão unidas. Because all of godliness is becoming more like God, being formed in the nature of Christ, being motivated and strengthened by Christ.
Porque tudo aquilo que é piedade diz respeito a se tornar mais como Deus, a se tornar mais parecido com Jesus e tomar mais da natureza de Cristo. But of course, there is a time to go into detail. Earlier today, I spoke to a group of pastors on the need to teach their people about practicing their faith at work. And that needs to be very practical. Mas é claro que em alguns momentos a gente precisa ser mais específico, mais detalhista quanto ao que a gente quer aplicar. Hoje mesmo eu estava com um grupo de pastores falando sobre a questão da fé no trabalho. E isso, obviamente, requeria aplicações e lições muito práticas. The first time I was in Brazil, some pastors said, please talk about faith and work, because in Brazil, many Christians leave their faith in the car when they enter the building. A primeira vez que eu estive no Brasil, um pastor me pediu para que eu falasse sobre fé e trabalho. Por quê? Porque aqui no Brasil, muitos cristãos, esse pastor me disse, né? Aqui no Brasil, muitos cristãos deixam a fé no carro e não a levam para os seus escritórios ou para os seus ambientes de trabalho. And so you may need to speak at length about the need to practice our faith in every aspect of life. Então a gente precisa destacar nesses casos a necessidade de praticar a nossa fé em cada área, em cada aspecto da nossa vida. Ok, uma última pergunta vem do José Valdeci. Como não tornar um sermão e suas aplicações um amontoado de regras morais sem deixar de apresentar a piedade cristã e o evangelho? The last question, Dr. Doriani, is about how can we preach about godliness without transforming our sermons in an amount of moral rules. Yeah. So I very good question. I hinted at this when I said that all of the commands are grounded in God's character. Foi uma excelente pergunta e eu volto a repetir o que eu já falei aqui hoje. É que todos os mandamentos estão baseados no próprio caráter de Deus. So a moralistic sermon would say, take care of the poor, take care of the weak. But a godly sermon would, go ahead. Um sermão moralista diria o seguinte, olha, cuide do pobre e cuide dos órfãos e das viúvas. A godly sermon would say, look at God's way with the weak and the needy, even beginning with the people of Israel. They were slaves and he cared for them. E um sermão cristocêntrico diria, olha, cuide do pobre porque Deus cuidou do pobre, começando com o povo de Israel, quando era um povo pequeno e Deus cuidou deles. They were oppressed and God liberated them. Eles estavam oprimidos e Deus os libertou. So it's not a social program. It's something that emerges from the heart of God himself. Não é um programa, o que Deus fez não era um programa social, mas algo que partia do próprio coração de Deus. So we're not saying, go liberate people. We're saying, God cares for the weak, the poor, the defenseless, and therefore we should too. E a gente não tá, o que Deus fez não foi vá lá liberar o povo, não, é dizer, não, Deus se importa com o pobre, com o órfão, com o oprimido, para aqueles que não têm como se cuidar, e Deus vai, então, ele os liberta. Por isso, faça você o mesmo. This is often explicit in the commandments. Isso também fica muito claro nos mandamentos. For example, Israel should be kind to sojourners because the Israelites were sojourners. Israel tinha que ser um povo agradável, que cuidasse dos estrangeiros, porque Israel também tinha sido estrangeiro na terra do Egito. That's why the fourth commandment says, you should rest on the Sabbath, but also your son, your daughter, your servant, and the sojourner as well. E é por isso que o quarto mandamento, por exemplo, dizia que você devia descansar no sábado, mas também o seu filho, a sua filha, o seu funcionário e até mesmo o estrangeiro que estava na sua terra. So if we take our time, we see that every command is somehow grounded in the character of God, especially as revealed in the person of Christ. E se nós percebermos bem, a gente vai ver que cada mandamento está embasado no caráter de Deus que é plenamente revelado em Jesus Cristo. So this is all I have to say to you. It's Isso é tudo que eu tenho a dizer para vocês. Very pleasant to be with you. Um grande prazer estar com vocês.
Ok, meus irmãos, vamos encerrando por aqui. Nós agradecemos muito ao Dr. Dan Doriani, e eu passo a palavra mais uma vez ao nosso diretor, reverendo Ageu, para dar as palavras finais e encerrar esse momento. Nós agradecemos muito ao Dr. Dan Doriani pela sua presença virtual aqui conosco. We are very grateful to you, Dr. Doriani, for your presence here with us. Ficaremos bem felizes em uma oportunidade em que ele esteja presencialmente aqui no nosso seminário. And we will be very happy to receive you one day, like physically here in our seminary. Sure. It would be my pleasure. I love Seria grande Brazilian prazer. food, and the people of Brazil are always very warm and friendly in my experience. Ok. Eu amo a comida brasileira e as pessoas, a população do Brasil sempre é muito calorosa, muito amorosa. Ok. Obrigado. Podemos terminar com uma oração? Let us finish with a prayer. Eu vou pedir ao reverendo Cláudio Marra que nos dirija numa oração final. Senhor Deus, oramos agradecidos por tuas bênçãos sobre o teu povo. A bênção desta escola para o treinamento e a formação de pregadores da palavra, de mestres da Escritura. Nós te damos graças, ó Pai, porque nesse processo nós meditamos sobre o Senhor, aprendemos sobre o Senhor e vamos crescendo na vida com o Senhor. Muito gracioso e misericordioso o Senhor para conosco, louvado seja o teu nome. Nós te louvamos por irmãos como o Dr. Doriani, por seu trabalho, seu ministério, seus escritos, suas falas, por tudo que ele, por todos os meios como ele tem abençoado, o Senhor tem abençoado a tua igreja por meio dele nesses tempos. Bendito seja o Senhor, louvado seja o teu nome. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Thank you very much. Thank you. Goodbye. Bye. Bye bye. Agradecemos a todos, agradecemos aos que estão nos acompanhando pelo YouTube, agradecemos ao reverendo André pela execução, realização e ao Luiz Alberto, nosso intérprete. Deus abençoe ricamente a todos. Até uma próxima.